Bom, aí, compartimentação. Até que ponto a compartimentação adequada pode dispensar a instalação de sprinklers, tá? Então, voltando um pouco, acho que foi a primeira pergunta aqui, né, que eu respondi. As edificações, em função da ocupação, em função da altura, tem como dar um zoom nessa tabela, Luiz? As edificações, em função da ocupação e da altura, elas têm áreas Tá no máximas máximo, viu, Daniel? O zoom está no máximo. Mas acho que dá para falar, tá tranquilo. Então, essas edificações, em função da ocupação e da altura, elas vão ter áreas máximas de compartimentação, tá? Então, é uma outra, digamos assim, né, uma brincadeira que eu sempre faço nos outros cursos que eu já ministrei, que você compartimentar uma edificação, você está escolhendo o tamanho do incêndio que você quer combater, né? Ou você está escolhendo o tamanho da área da sua edificação que você quer perder, né? Por quê? Obviamente, todos os corpos de bombeiros fazem um trabalho assim sensacional, né? Dentro do cenário do nosso país e tudo mais, nós temos tempos respostas muito bons, né? E nossos corpos de bombeiros são muito, muito, muito bem treinados, né? Mas pensando num cenário em que você tem um princípio de um incêndio e que você pode chegar a um flashover em questão de 2 minutos, e que um tempo-resposta de um corpo de bombeiros seja de 8, 10, 15 minutos, então, até o bombeiro chegar, você já vai ter perdido boa parte. E a hora que o bombeiro chegar, ele vai chegar para, geralmente, aí o coronel que foi da ativa pode até me corrigir aí se eu estiver errado, né? Mas você vai resfriar em volta, não vai deixar aquele fogo propagar para edificações vizinhas e aquilo vai queimar, né? Então, a compartimentação ela é permitida, e outra coisa que a gente sempre fala, a legislação de segurança contra incêndio é o mínimo que a gente pode fazer. A gente sempre pode ir além, né? Então, a legislação vai permitir, um exemplo, depósito térreo, 4.000 metros quadrados. Então, se você tem um depósito, vamos fazer uma conta redonda, com 12.000 metros quadrados, você pode fazer 3 áreas de compartimentação de 4.000. Então, você vai ter uma parede seccionando o seu galpão em 3, né? No caso de um shopping térreo, são 5.000. Daniel, só uma observação, essa questão que você falou da compartimentação, isso foi evoluindo ao longo dos decretos Sim, do bombeiro, né? Os elas eram primeiros muito maiores, né? Falavam, por exemplo, depósito 10.000 metros quadrados de 10.000 metros, compartimentação. exato. Depois, com o estudo dos incêndios, o bombeiro chegou até uma época até que foi menor do que 4.000 e agora estabeleceu 4.000 para os depósitos de risco alto. Isso, né? Então, é o tamanho do incêndio que o bombeiro quer atender. É o tamanho né? você escolhe o tamanho do monstro que você quer peitar, né? Mas aí que tá. A diferença para o sprinkler, por exemplo, em depósito, a norma exige, por exemplo, com o sprinkler de proteção só no teto em modo supressão, 12 bicos, né? Se a norma exige 12 bicos, é porque o ensaio em laboratório controlou esse incêndio com 5, 6, né? Porque tem a extrapolação. Então, você controla um incêndio, pensando numa 12 bicos, é uma área de 108 metros quadrados. Então, você vai, na hora que o corpo de bombeiro chegar, ou a brigada, você vai ter ali mais ou menos 50 metros quadrados, jogando água, tendo controle, do que o bombeiro chegar e você já ter 1.000, 2.000, 3.000 metros quadrados daquele incêndio fora de controle. Aprenda a aplicar a NBR 10897 com confiança e rigor técnico com o professor Daniel Miranda. O curso é totalmente voltado à interpretação técnica e prática da norma, abrangendo projetos, instalações e manutenção de sistemas sprinklers. E você ainda poderá tirar as suas dúvidas ao vivo. A turma Premium para gravação acontecerá nos dias 6 e 7 de novembro, com apenas 10 participantes. E depois o curso será disponibilizado na plataforma da Academia de Segurança contra Incêndio. Restam poucas vagas, garanta já sua inscrição e assegure o seu lugar. E aproveite também para conhecer os cursos sobre a NBR 16981, sprinklers para áreas de armazenamento, e NBR 16704, casas de bombas. Os links estão na descrição.